famosos que recebem ou receberam vista grossa pela sua escrotidão. Hoje, Woody Allen. É bastante famosa a acusação da filha dele, Dylan Farrow, de que ela foi abusada por ele quando tinha 7 anos, em 1992. A criança contou para a mãe o que tinha acontecido. A mãe levou a criança no médico para ver se estava tudo bem, se ela não tinha se machucado. E o médico é legalmente obrigado a reportar à polícia. E aí começaram 2 investigações. Uma em Nova York e uma em Connecticut, que é um estado vizinho, que investigaram o Woody Allen. Na época, o Woody Allen manipulou as investigações e criou e espalhou a narrativa de que a ex-esposa dele, mãe da Dylan, Mia Farrow, tinha inventado essa história, plantando a memória falsa na criança ou treinando ela para dizer que tinha sido abusada. Mas nunca existiu nenhuma evidência de que isso fosse verdade, inclusive existem várias evidências do contrário, tanto que na investigação de Nova York, o policial que estava responsável pela investigação, que disse que tinha evidência suficiente para abrir um caso contra o Woody Allen, e foi demitido. Os superiores falaram inicialmente que não queriam que ele abrisse o caso, e como ele insistiu, foi demitido. Ele conseguiu o emprego dele de volta depois que ele processou a cidade, o governo da cidade, por ter sido demitido indevidamente, mas ainda assim não conseguiu ir para frente com o caso. E as investigações em Connecticut encomendaram de um instituto vinculado à faculdade de Yale que fizessem entrevistas com a criança para identificar se ela sabia distinguir fantasia da realidade. E esse instituto entregou o laudo diretamente para o Woody Allen, dizendo que ela não tinha sido, foi estabelecido que a criança não tinha sido abusada. Só que entregaram o laudo encomendado pela polícia para o investigado, que não faz o menor sentido, além de que eles destruíram todas as entrevistas que foram feitas, não entregaram nenhuma e também não quiseram depor. Se recusaram a testemunhar no caso. É totalmente suspeito, né? Woody Allen tentou pegar a guarda da Dylan e o juiz disse que todas as evidências apontavam que o Woody Allen tinha comportamentos totalmente inadequados com a Dylan e que ela deveria ser protegida dele. Ele já tinha comportamentos estranhíssimos com a criança desde que ela era bem pequena. Ele levava sempre ela para longe de todo mundo, o que é um comportamento comum de abusadores. Ele foi visto abusando sexualmente dela com ela babá, em uma outra ocasião, sem ser a que ela relatou para a mãe. Ele era tão obcecado por ela que as pessoas da escola, os professores e os outros pais dos alunos, comentaram que ele ficava observando a criança na escola, pela janela, pela porta, a aula inteira. A Dylan passou de ser uma criança alegre, extrovertida, para uma criança retraída e triste, o que também é um indício de crianças que estão sendo abusadas sexualmente. O juiz de Connecticut resolveu não ir para frente com o caso, com medo de, pelo pai dela ser uma figura pública, que esse julgamento público fosse traumatizar muito a criança, que já tinha tido que repetir a história do abuso já dezenas de vezes ao longo desse período de investigações. Mas hoje a Dylan se arrepende. Ela diz que gostaria que ele tivesse sim processado criminalmente o pai dela, porque ela se sente injustiçada. Porque esses anos todos a mídia comprou a história do Woody Allen. O público comprou. Eles queriam muito acreditar que fosse verdade, porque gostam do trabalho dele, gostam dele. Ele é um herói da cidade. Nova York ama ele, leva muito dinheiro para a cidade de Nova York. As pessoas não queriam acreditar que isso era verdade, e muita gente liga a própria identidade a ser fã de Woody Allen. E porque é uma coisa horrível, que as pessoas não querem acreditar que seja verdade. Então, foi muito cômodo para eles continuar produzindo os filmes. Então, ele continuou com a carreira dele intacta e próspera, fazendo vários filmes, dezenas de filmes, ganhou Oscar, ganhou homenagem. E, enquanto isso, a filha dele vendo tudo isso. Então, em 2014, ela tentou publicar uma matéria no jornal, os jornais não quiseram. Ela conseguiu publicar no blog de um jornalista do New York Times, onde ela conta como foi esse dia do abuso que levou a todas essas investigações
e pressiona a indústria do cinema a parar de ignorar o abuso que ela sofreu. E hoje em dia, o Woody Allen finalmente, depois de 30 anos que o abuso veio à tona, ele não consegue mais trabalhar nos Estados Unidos, está fazendo mais filme fora. Passou 30 anos da vida dele sendo homenageado e admirado, enquanto ele não só destruiu a vida da filha, quanto da ex-esposa Mia Farrow, que todo mundo acreditou que ela tinha inventado aquela história e ela não conseguia trabalhar nos Estados Unidos por muitos anos. Tanto que ela parou de atuar e foi trabalhar com a Unicef. O que mais me revolta nessa história é que, pra mim, estava muito na cara de que ele era culpado e ninguém quis enxergar. Por quê? Um dos filmes mais aclamados dele é Manhattan, que conta a história de uma menina de 17 anos que se relaciona com um homem de 42. E hoje em dia a gente já sabe que esse filme é inspirado num caso real da vida dele, que ele, de fato, nessa época, ele estava namorando uma menina de 16, 17 anos. Quando ele disse que a história do abuso era falsa, ele disse que era porque a ex-esposa queria se vingar dele por ele ter traído ela com a outra filha dela, que é a Sun-Yi, que estava no ensino médio, na época que ele começou a se relacionar com ela. Ficou anos se relacionando com a filha adolescente da namorada, o que se confirmou porque os funcionários do prédio dele testemunharam dizendo que sim, viam ela vindo de uniforme escolar para o apartamento dele e a faxineira recolhia os lençóis logo depois, sujos. Quem ainda tem alguma dúvida de que ele realmente abusou da filha, eu sugiro que assista o documentário Allen vs Farrow, que está agora no HBO Max. Isso não é uma publicidade, eu realmente estou indicando espontaneamente porque eu achei incrível o documentário e realmente, assim, não deixa dúvidas. Então, se você é fã de Woody Allen, assista. Até a próxima.